Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Mergulho Poético, que é o espaço que nós temos para discutir, analisar e conversar sobre o ato poético de alguns autores, sejam brasileiros ou sejam europeus, africanos, autores da poesia que de alguma forma contribuíram para o ato literário e para o ato poético do mundo, beleza? Vamos junto? Hoje a gente vai falar sobre Murilo Mendes. Murilo Mendes é um poeta expressivo da segunda fase do modernismo, da geração de 30, e a gente vai dizer que ele faz parte então da poesia de 30, que é onde o seu ato poético fica mais evidente, fica muito mais importante na poesia brasileira. Murilo Mendes é um poeta mineiro, ele nasce em Juiz de Fora, onde ele começa a sua educação básica, e ele alterna entre o início feito mesmo em Juiz de Fora, e depois ele termina a educação básica em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele passa por inúmeras funções no seu trabalho, então ele vai de dentista até inspetor federal de educação, passando ainda por organizador de livros e tudo mais. E o seu envolvimento literário ele não começa somente na geração de 30. O Murilo Mendes ele faz algumas publicações, ele faz algumas contribuições ainda na primeira fase do modernismo. Então o Murilo Mendes vai ser um dos poetas do modernismo de segunda fase, que inicia a sua obra na primeira geração e transiciona o seu ato poético para um outro momento na segunda fase. Então ele chega, inclusive, a fazer algumas contribuições a algumas revistas do modernismo, como Terra Roxa e Outras Terras, mas talvez a revista mais importante que ele contribua seja mesmo a revista de antropofagia, que ele faz algumas publicações, envia para essa revista, ele faz alguns comentários, faz algumas construções intelectuais e artísticas justamente para auxiliar o movimento modernista no Brasil desde o seu início na geração de 22. Porém, o estudo do Murilo Mendes, ele diz respeito somente à poesia de 30, que é onde a poesia dele vai tomar mais corpo, vai tomar mais maturidade. Uma das questões importantes da vida do Murilo Mendes, uma vez que como a segunda fase é conhecida como fase de consolidação, é muito importante a gente compreender que as temáticas da segunda fase, elas são gerais e elas também são individuais. Então, cada autor, dependendo da sua contribuição social e também do seu resgate individual, vai ter alguns aspectos, vai ter alguns apontamentos. Um aspecto individual muito importante do Murilo Mendes é que em 1934 ele se converte ao catolicismo. Então, esse contato espiritual, essa forma que o Murilo Mendes tem, essa nova ótica de enxergar o mundo e construir o mundo no seu imaginário, vai possuir essa vertente religiosa graças a essa conversão. Como o Murilo Mendes ele fazia parte do movimento antropofágico no seu final, já quando ele começa suas publicações, ele vai fazer junto com o próprio movimento, inspirado por outros autores também do movimento, como Oswald de Andrade, ele vai fazer inúmeras palestras e divulgações da cultura brasileira na Europa. Então ele passa de 1953 até 1955 viajando pela Europa, fazendo palestras, fazendo apresentações sobre a cultura brasileira e apresentando a sua importância. O Murilo Mendes também ele vai se alocar em Roma, em 1957, onde ele vai ensinar literatura brasileira por lá, continuando então esse desenvolvimento da literatura brasileira na Europa, levando um pouco da nossa cultura e do nosso movimento para outras nações e para outras nacionalidades. Agora que a gente conhece mais da vida do Murilo Mendes, a gente precisa saber como que a vida pessoal dele vai influenciar e vai desenvolver um ato poético individual que vai torná-lo, então, um grande autor do modernismo de segunda fase. O Murilo Mendes, a gente vai precisar dividir a sua obra antes da geração de 30 e depois, já na geração de 30, uma vez que ele vai contribuir com o modernismo também na primeira fase. Antes de 1930, o seu ato poético vai estar muito ligado e vai ser muito similar ao ato poético de outros autores da primeira fase. Então, ele vai olhar para o passado histórico do Brasil, ele vai olhar principalmente para o Brasil provinciano e vai desenvolver algumas críticas acerca disso. Só que, lógico, essa crítica ela não vai ser só um resgate histórico, um resgate cultural. Um dos principais instrumentos da primeira fase, como poesia e como crítica, vai ser a linguagem bem-humorada. Então, esse primeiro momento do Murilo Mendes também vai possuir uma linguagem muito bem-humorada. Então a crítica que ele vai desenvolver para analisar e pensar sobre o Brasil provinciano vai trazer essa linguagem humorada para sua poesia.
Lógico que esse primeiro momento ainda é um momento muito raso daquilo que ele produz, porque grande parte da sua raiz poética vai estar presente na geração de 30, na poesia de 30, quando ele faz um resgate temático e individual, até mesmo de si mesmo. Como já falei, o Murilo Mendes ele se converte para o catolicismo em 1934, junto com Jorge de Lima, que é um outro autor do modernismo, e nessa conversão ele dá-se um objetivo individual. Ele pretende então resgatar, fazer uma restauração do que ele chama de poesia em Cristo. Então a gente já sabe, pelo resgate cultural e religioso que ele produz, que de alguma forma a linguagem mística, a linguagem religiosa vai fazer parte do seu ato poético em 1930. Então isso é um fato muito individual da história do Murilo Mendes, que vai transformar todo o seu ato poético. Se a gente for parar para pensar, a sua conversão acontece 4 anos depois do início da segunda fase do modernismo. Então, 4 anos depois, ele sofre essa conversão, ele passa por esse processo, por essa ressignificação individual, e então ele vai trazer essa ressignificação para a sua arte. Então é como se a gente tivesse 2 fases dentro do ato poético do Murilo Mendes. Uma fase anterior, que está mais ligada à primeira fase, e uma fase posterior, que vai ser mais profunda, mais dialogada, com questões mais sociais, que vai estar diretamente ligada à poesia de 30. Então, uma vez que ele está ligado à poesia de 30, ele vai trazer conteúdos originais e, logicamente, fatos cotidianos. Ou seja, o trabalho da segunda fase de trazer para a poesia, trazer para a literatura eventos cotidianos, vai estar presente também no ato poético do Murilo Mendes. O Murilo Mendes, então, quando ele constrói a sua poesia, ele traz conteúdos originais, uma vez que somente ele passa por certos processos individualizados, com a sua própria ligação com o cristianismo e toda a viagem que ele faz na Europa para divulgar a cultura brasileira. A gente tem que lembrar que, por ter participado do movimento antropofágico, o Murilo Mendes não vai achar que o modernismo brasileiro está pronto. Ele vai continuar buscando algumas informações, algumas influências, para que o seu ato poético seja cada vez mais atualizado. Então, viajar pela Europa não significa que ele está divulgando um ato poético brasileiro pronto. Então, essas 2 colocações, esses conteúdos originais que ele continua buscando, ligado também aos fatos cotidianos, vão fazer da poesia do Murilo Mendes uma poesia muito individual e muito singular nesse momento. Só que, lógico, se ele tem também o caráter individual do espiritualismo, ele vai trazer para a literatura moderna, para o modernismo no Brasil, essas imagens cotidianas pintadas, tingidas com linguagem, com sentimentos e com apreensões espirituais. O que isso significa? Para trazer o misticismo, para trazer essas imagens religiosas, o Murilo Mendes vai buscar uma influência e uma vanguarda muito importante na constituição das vanguardas europeias e automaticamente também muito importantes para a nossa literatura, que é o surrealismo. Então, o caráter religioso do Murilo Mendes na poesia vai trazer essas imagens surreais e essas imagens religiosas justamente para poder produzir um ambiente mais místico, um ambiente mais subjetivo que dialoga diretamente com o ambiente social do modernismo e do mundo. Lembrem-se, nesse momento, a gente está passando ou a gente já passou por um momento de guerra, dependendo do momento do ato poético que nós estamos falando. Uma vez que o Murilo Mendes se converte em 1934, quando a Segunda Guerra começa em 35, ele já está convertido. Ele já tem esse resgate espiritual. Quando ele viaja pela Europa para divulgar a cultura brasileira, quando ele se estabelece em Roma para dar aula de literatura brasileira, a guerra já terminou. Então tudo isso tem importância nesse momento. Então ele vai trazer para a sua poesia, para o seu ato poético, uma linguagem muito mais espiritualista, também como fuga desses problemas materiais, também como fuga desses problemas que vieram junto com a guerra e que vieram com os regimes autoritários e totalitários que começaram a surgir na Europa e também no Brasil nesse momento. Então, o que ele vai desenvolver é aquilo que a gente chama de sequência onírica. Lembra? Sequência onírica, o nome onírico, ele está muito ligado ao ambiente dos sonhos, que é um ambiente que nem sempre faz sentido racional, mas que transmite alguma mensagem, que transmite algum conhecimento, ou que resgata algum conhecimento, algum sentimento oculto. Então, essa sequência onírica é produzida pelo Murilo Mendes a partir da linguagem associativa.
Então ele faz associações entre vocábulos, associações entre termos, associações entre sentimentos e sensações, para que a gente seja ligado a essa sequência onírica, como se a linguagem do seu poema, a sequência lógica do poema, ela fosse realmente uma sequência muito mais ligada ao ambiente dos sonhos do que ao ambiente real, uma vez que o ambiente social do mundo passa por inúmeras turbulências e inúmeras contradições. Então esse resgate do ambiente onírico que já tinha sido vivido, por exemplo, no simbolismo, ele pode ser, inclusive, uma ferramenta, um instrumento de alívio social para quem tem contato com a sua poesia. Então, para que isso fique mais claro, ele vai trazer também na sua linguagem, no seu instrumento, aquilo que a gente chama de justaposição sintática. Então, alguns elementos sintáticos, alguns termos sintáticos, eles têm a mesma classificação, eles têm a mesma função numa frase, e uma vez que ele dá a mesma função para dois elementos, então ele tem, por exemplo, um elemento que está muito mais ligado ao materialismo, ao mundo real, ao mundo físico, ele dá a esse elemento uma função sintática como um objeto direto de um verbo. Encontro o carro, encontro a casa, encontro o prédio, então questões materiais. E aí ele atribui uma justaposição sintática. Ele dá a mesma função sintática para um elemento que ele é espiritual. Por exemplo, encontro a casa e a salvação. Então são duas questões que não necessariamente estão associadas, mas ele associa os dois termos a partir de uma mesma função sintática. Então ele pode, por exemplo, falar de um eu lírico que busca um refúgio, que busca um lugar tranquilo, e ele coloca casa e salvação, por exemplo, fazendo essa justaposição sintática. Então ele tem o verbo encontrar, que é um verbo transitivo direto, e ele encontra dois objetos, a casa e a salvação, um objeto material e um objeto espiritual que estão associados pela mesma função sintática, por exemplo, de objeto direto. E aí ele constrói essa colocação, ele constrói essa associação de ideias e essa experimentação social e visual e também espiritual, uma vez que ele pretende resgatar, então, essa poesia em Cristo. Dentro dessa perspectiva, então, a construção que o Murilo Mendes faz do eu lírico é um eu lírico que sempre se coloca entre o bem e o mal, e ele precisa escolher um ambiente onde ele se sinta bem, onde ele se sinta confortável. Então existe no ato poético do Murilo Mendes essa necessidade de encontrar o bem, de encontrar a salvação e de encontrar a tranquilidade. E aí, logicamente, como ele é um artista muito simbólico, essa construção simbólica dá origem à sequência onírica, que graças à linguagem associativa também vai trazer para o ato poético esse ambiente que se contrapõe entre o físico e o espiritual. Beleza? Então, queridos, a gente fica por aqui, falamos um pouco de Murilo Mendes hoje, no nosso mergulho poético. Procurem obras dele, procurem poemas dele, a gente vai analisar outros poemas do Murilo Mendes aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, mas é isso. Mergulhem cada vez mais na poesia, tamo junto e sucesso!